pessoal, resolução da questãozinha aqui da OBF 2024, da primeira fase, questão 3. Na verdade, essa questão 3 era uma questão 3 tanto no nível 1 quanto no nível júnior. Ela caiu também como sendo a questão 4 do nível 2 e como sendo a questão 10 do nível 3. Então foi uma questão que apareceu em todas as provas da primeira fase da OBF, tá? E aí ela diz o seguinte, ó: uma lancha parte de um atracadouro e navega 2 quilômetros para leste, depois 4 quilômetros para o norte, depois 5 quilômetros para o oeste. Aqui distância em quilômetros aproximadamente ela está do atracadouro. Então essa aí é uma questão de vetores, tá? A gente vai fazer ali uma soma de vetores e ver qual vai ser essa distância que ele quer que a gente calcule na questão, tudo bem? Então não era uma questãozinha difícil não. Se você dominava vetores, você fazia ela sem dificuldades. E vamos lá então, vamos começar aqui desenhando os vetores, tá? Essa é uma questão que você precisa desenhar, não tem uma maneira mais simples de responder isso não. Então olha só, a lancha ela parte de um atracadouro e navega 2 km para leste. Comecemos então fazendo um desenho aqui, ó. Vamos escolher o azul mesmo, tá? O azul vai ser para o leste. Então vamos colocar aqui, ó. Quantos quilômetros? 2. 2 quilômetros. Digamos que esse tamanho aqui, ó. Digamos que esse tamanho seja um tamanho equivalente a 2 km para o leste. Lembra lá, né? Lembra do norte, sul, leste e oeste, tá? Então a ideia aqui é, ela andou 2 km para o leste, depois 4 km para o norte. Então a gente vai dobrar esse tamanho aqui, né? Inclusive acho que eu fiz isso aqui muito grande, vai começar a dar uns problemas de tamanho, já vou redimensionar isso aqui um pouco. Então, ó, 2 km para o leste. Vamos pegar ela aqui. Vou pegar só ela aqui, ó. E vou duplicar esse tamanho, né? Vou duplicar esse tamanho, inclusive vou ter provavelmente diminuir mais aqui. Então, ó, isso aqui é o movimento dela, da lancha, tá? Vou mudar essa cor aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo. Vou colocar aqui de vermelho, por exemplo, o movimento dessa lancha para o norte, tá? Então ela veio aqui, ó, uma distânciazinha de 4 quilômetros para o norte, certo? 4 km para o norte. Seguindo na questão. Então ela foi 2 km para o leste, depois 4 km para o norte, depois 5 km para o oeste. Então aqui ela inverteu o sentido do movimento, né? Ela começou indo para leste, ela volta agora para oeste. Vou dizer que o oeste aqui é o verde. E aí novamente eu vou pegar todo esse tamanhozinho aqui. Vou pegar o tamanhozinho aqui, sem pegar esses 4 km. Vou rotacionar isso aqui e vou colar isso aqui neste ponto. Quase que não deu na folha. Tudo bem. Então aqui eu vou mudar também as cores, né? Vou colocar aqui de verde. E aqui então, ó,
ele andou 5 quilômetros, 5 quilômetros para o oeste, tá? Então esse foi o movimento. A que distância em quilômetros aproximadamente ela está do aterradouro? Então isso aqui, esse ponto aqui, ó, é o aterradouro, onde ele vai parar, certo? E aqui embaixo foi de onde ele saiu. Aí a ideia pra gente é quanto que vale essa distância aqui, tá? Quanto que vale essa distância aqui até esse ponto, ok? Quanto que vale a distância até esse ponto? Vou chamar essa distância, por exemplo, de D. Nossa ideia é calcular essa distância. Veja que isso é uma soma de vetores, tá? Veja que essa questãozinha é uma questãozinha de soma de vetores. Qual a maneira mais simples de fazer isso aqui? Bem, olha só. Fácil de você ver o seguinte. Nós temos... Ele começa o movimento com 2 km para o leste. E lá na frente, depois que ele se movimenta para o norte, ele retorna para o oeste. Então, nós temos para um lado 2 km, para o outro lado, no outro sentido, 5 km. A gente pode fazer aí uma subtração entre esses vetores e teremos, então, um movimento para a esquerda, né, para o oeste, de 3 km, tá? Consegue enxergar isso? Então ele vai se movimentar para o oeste por 3 km. Então eu vou só pegar isso aqui tinha 2 km, né? Então vamos aumentar um pouquinho. Então digamos que isso aqui seja 3 km para oeste. Por que para oeste? Porque o movimento para oeste, 5 km, é maior do que o movimento para leste, 2 km. Fazendo essa subtração de 5 menos 2, nós teremos 3 km da lancha se movimentando para oeste, certo? Repetimos aqui o que não utilizamos, ou seja, esses 4 km aqui, ó, a gente vai apenas copiá-lo. Então, tá aqui, ó. Vou apenas recopiar ele aqui, certo? Então, 4 km para o norte tem sido o movimento dele. E o que a gente quer saber é quanto que vale essa distância D aqui, certo? Então, nossa ideia aqui é saber quanto que vale essa distância D. Inclusive, eu fiz esse negócio um pouquinho grande demais, talvez. Eu vou deixar até assim, certo? Deixar até assim. Isso, vou apagar aqui esse excesso. Eita, foi demais. Apagar aqui esse excesso. Ok? Então aqui a gente tem 3 km fechando, 4 para cima. E aqui para baixo a gente tem essa distânciazinha D, tá? E essa distância D que a gente quer calcular. E aqui fácil demais agora, né? Então a gente sai dessa configuração para essa configuração da direita, e aqui, se você prestar atenção, né, o que nós temos aqui é um triângulozinho retângulo de catetos 3, 4, quanto que vai valer a hipotenusa disso aqui? Pelo teorema de Pitágoras, é óbvio, né, é claro que essa distância D vai valer 5 km. Se você não entendeu o porquê, joga no teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado ela é igual à soma dos quadrados dos catetos, então é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 9 mais 16. D é igual a raiz quadrada, né, já tirando o quadrado daqui, da soma desses dois caras, que é 25. Logo, D vai ser igual a 5 km, tá? Então essa daqui, ó, é a nossa resposta. A distância de onde a lancha parte até o atracadouro é uma distância de 5 km, ok? A alternativa correta aqui, então, é letra C de casa, 5 km. Bem, pessoal, até a próxima.